Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sei que eu tô um pouquinho sumida por aqui, mas eu tô um pouco rouca, gripada. Não é Covid, viu, gente? Mas eu não tava conseguindo gravar os vídeos e tava bem corrido pra mim. E para as pessoas que já vêm me acompanhando, sabem que meus vídeos são espirituais. Então, antes de eu começar a falar aqui, gente, é só para quem crê mesmo, é só para quem tem fé. Então, gente, não liga pra minha voz rouca. E assim, gente, ontem o Espírito Santo de Deus, ele tocou muito, muito forte no meu coração para mim estar gravando esse vídeo. E eu creio que Deus, ele quer falar com você. Então, assim, gente, ontem, mais cedo, o Espírito Santo de Deus foi tocando muito forte no meu coração, me levando a orar. E ali, gente, eu não sabia o porquê, mas eu sentia no fundo do meu coração uma vontade imensa, assim, de orar ali, como se Deus falasse assim, ora, vem, eu quero falar com você, vem, vem. E eu sempre ali sentindo e toda vez relutando para não ir, porque eu não estava com muita força e eu sabia que se eu fosse orar naquele momento, eu ia passar horas e horas ali conversando com Deus. Eu amo conversar com Deus, gente. Só que no momento não dava, porque ontem foi muito corrido para mim, no momento que Deus queria falar comigo. E ali, gente, o Espírito Santo de Deus tocando, tocando no meu coração para mim orar. E aí, quando foi ontem à noite, eu fui orar. E ali o Espírito Santo de Deus, ele me levou a orar por muitas pessoas. Na mesma hora, Deus, assim, na mesma hora assim que eu orava por mim, Deus me levava a orar por várias pessoas. Pessoas que eu não conhecia, gente. Era como se cada pessoa viesse na minha mente naquele momento. E eu chorava, gente. Eu sentia a presença de Deus muito, muito forte no meu quarto. Eu chorava demais porque Deus me levou a orar por pessoas enfermas, por pessoas doentes, por pessoas que estavam com Covid. Deus me levou a orar por várias pessoas, gente. Eu não sei nem como explicar isso para vocês, mas foi tremendo. E eu não sei por que Deus me levou a orar ali naquele momento, mas agora eu entendo. E ali Deus me levando a orar, o Espírito Santo de Deus fazendo eu lembrar dessas pessoas. Era como se cada vez que Deus fizesse eu lembrar dessas pessoas, eu sentisse a dor dessas pessoas. Gente, eu sentia de verdade, no fundo do meu coração, o que aquelas pessoas estavam sentindo ali. Sabe, Deus me levou a orar pelo Brasil, pelo mundo. E ali orando, clamando a Deus para ter compaixão, para ter misericórdia de nós. Eu pedi tanto, gente, eu pedi tanto para Deus ter compaixão, para Ele sarar a nossa terra. Eu pedi para Ele prover a cura do coronavírus, sabe, gente? Eu clamando ali, era como se eu sentisse a dor de Jesus ali, é como se eu sentisse e visse Jesus chorando pelo que está ocorrendo no mundo. É como diz no versículo, que a terra está sofrendo dores como dores de parto, né? Como uma mulher que vai ter um filho. E ali, gente, eu senti na dor de Jesus. Foi muito forte o que eu senti ali naquela hora. Na mesma hora que eu senti, era como se eu sentisse a dor das pessoas também, por elas estarem passando por situações difíceis, por pessoas que estavam com Covid, sabe? Era como se eu sentisse ali o sofrimento daquelas pessoas. Enquanto eu orava pedindo a Deus misericórdia, misericórdia, o Espírito Santo de Deus ali, sabe, me levando a orar cada vez mais. E na mesma hora, Deus, ele falou ao meu coração, o Espírito Santo de Deus falou, avise o meu povo, assim diz o Senhor, que eu tive compaixão do meu povo. Eu estou tendo misericórdia agora, porque muitas pessoas, o meu povo tem clamado a mim, pedindo compaixão, pedindo misericórdia, pedindo para sarar essa terra, pedindo para esse sofrimento parar, pedindo para que o Covid vá embora, pedindo a provisão da cura do Covid, a vacina. E Deus, ele foi falando ao meu coração, eu estou provendo por compaixão a essas pessoas, porque eu tenho visto o coração dessas pessoas, a intenção. E ali, gente, eu senti, sabe, é como se na mesma hora que o Espírito Santo de Deus falasse, assim, falou tudo isso para mim, eu sentisse a compaixão de Deus por nós, a misericórdia. Sabe, é como se eu sentisse ali o que ele estava sentindo, pelo que a gente estava passando. Tem muitas pessoas que vai falar, mas se Deus quiser que cure, que ele prove a cura do Covid, vai acontecer, ele pode fazer isso num piscar de olhos, ele pode fazer isso rapidola. Claro, gente,
que Deus ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele pode todas as coisas, nada é impossível para Deus. Eu não sei o porquê que Deus permitiu esse coronavírus, eu não sei, gente, mas há um mistério. Mesmo que a gente não compreenda o propósito de Deus, mesmo que a gente não compreenda nada, Deus não é mau. Mesmo que a gente não compreenda, gente, Deus, ele sabe de todas as coisas. Mesmo quando a gente passa por sofrimento, por dor, Deus tem um propósito. Na palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que a gente não compreenda. E sabe, muitas vezes eu penso que tudo isso que a gente passa, seja na dor, seja no sofrimento, é com um propósito. Seja para Deus nos curar, seja para Deus nos moldar, seja para Deus nos capacitar, seja para Ele mudar o nosso interior, seja para nos despertar. Eu não sei o porquê, mas Deus, ele sabe de tudo, mesmo que a gente não entenda. E é preciso que a gente creia nele, confia nele. É preciso ter fé. E Deus, ele só quer a nossa fé. Não importa a tua situação, não importa o que você esteja passando. Nada é impossível para Deus. E Deus pode mudar a tua história, Deus pode trazer o renovo, pode trazer a cura, a libertação. Porque Deus, sabe, gente, eu já tive tantos testemunhos com situações assim de que Deus estava me provando, assim, me testando, sabe? Testando para ver se eu ia até o fim, testando a minha fé, assim como ele fez com Abraão, né? Muitas vezes a gente pensa, Deus está me fazendo sofrer, Deus está fazendo isso comigo, ele não se importa comigo. Deus se importa sim com você. Na palavra do Senhor diz que assim como um pai ama o seu filho, assim como o pai se importa com o seu filho, assim como um pai corrige o seu filho, Deus também se importa conosco. Deus, ele também nos corrige. Deus também nos ama. E ali, gente, quando eu estava orando ali, o Espírito Santo de Deus me levou a orar por essas pessoas. Era como se ele falasse, se coloca no lugar dessas pessoas. Me ama. O amor não é só com palavras. O amor é com atitude. Ora por essas pessoas agora. Ora por essas pessoas. E ali, gente, eu orando, clamando, pedindo, Deus, tenha misericórdia dessa geração, tenha misericórdia, tenha compaixão dessas pessoas. Perdoa, Pai, perdoa os pecados, perdoa, perdoa. Porque muitas vezes a gente só olha para a nossa dor. E a gente pensa que Deus não está ali conosco. Lembre-se, Deus, ele está conosco mesmo no silêncio. Mesmo quando você pensa que Deus não está ali com você. Mesmo que você pense que você não tem ninguém, que você é sozinho. Na palavra do Senhor diz que quando os nossos pais nos abandonam, ele nunca vai nos abandonar. E ali, gente, depois que eu orei, eu li um versículo, Deus me levou a ler esse versículo bem aqui, de Isaías, do capítulo 57, do versículo 14 ao 21, que diz assim: o Senhor Deus diz, preparem o caminho, aplanem a estrada para que o meu povo possa voltar para mim. Pois o Altíssimo, Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz, eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Olha o que Deus está falando aqui, gente. Não continuarei repreendendo o meu povo, e não ficarei irado para sempre. Senão morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles, e o castiguei na minha ira. Eu me afastei deles, mas mesmo assim, eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei. Eu os consolarei nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Porém, os maus são como um mar agitado. As suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus
falou. Glória a Deus! Glória a Deus! Gente, eu fiquei impactada com esse versículo, porque na hora que eu terminei de orar, eu fiquei querendo que Deus me desse uma palavra, né? E depois do que o Senhor falou ao meu coração, de que Ele sararia a nossa terra, Ele me deu esse versículo de Isaías, do capítulo 57, do versículo 14 ao 21. E aqui diz a compaixão de Deus por nós. Aqui está dizendo que Deus, Ele terá compaixão do seu povo. Que mesmo que as pessoas, elas tenham sido rebeldes, desobedientes, mesmo que as pessoas tenham se rebelado contra Deus, Ele continua o mesmo. Ele continua bom, Ele continua misericordioso. Porque as pessoas mudam, mas Deus não muda, Ele é bom, não importa. Não importa o que o mundo diz. Não importa o que o mundo diz. Ele continua o mesmo. Gente, naquela hora, depois que eu li esse versículo na madrugada, eu fiquei tão impactada. Eu fiquei tão impactada porque eu sentia a presença de Deus muito forte no meu quarto. Era como se eu sentisse Ele ali, sentado ali na cama junto comigo, gente. Eu não sei nem como explicar isso para vocês. E enquanto eu sentia a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele foi falando ao meu coração, depois que eu li esse versículo, que vai haver, na verdade, um avivamento sobre a terra. E que Ele está chamando muitos para Ele novamente. Assim como o filho pródigo, Deus tem chamado os seus para fazer uma aliança, um compromisso com Ele. E eu tenho visto, gente, que Deus, Ele tem trazido muitas pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, porque eu também estava desviada, afastada dos caminhos de Deus, e o Senhor, Ele me trouxe de volta. O Espírito Santo de Deus me convenceu a voltar para Deus, porque se dependesse de mim, das minhas forças, eu não ia conseguir. Porque, gente, é só Deus mesmo para nos sustentar, porque somos falhos. E desde o ano passado, de 2020, né, no finalzinho, o Espírito Santo de Deus me mostrou em visão e falou para mim, parece que foi em dezembro ou foi em novembro. Ele falou para mim que estava começando um avivamento sobre o Brasil, sobre a terra. E, gente, quando Deus falou isso para mim, eu fiquei impactada, eu fiquei muito feliz, porque Ele falou que estava despertando muitos, porque Ele tem pressa. O arrebatamento está muito perto de ocorrer, então Ele quer levantar uma geração sedenta por Ele. Foi isso que Ele falou ao meu coração. Que Ele está querendo levantar uma geração sedenta por Ele, cheia de amor por Ele. Ele está levantando muitos, aqueles que perderam o primeiro amor, estão voltando ao primeiro amor de Deus. E ano passado, no finalzinho do ano passado, eu tive muitas visões, revelações que Deus me mostrou sobre sua volta. E no finalzinho do ano passado, o Senhor falou para mim que o avivamento já estava começando a acontecer. E glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por isso. Eu vi fogo descer sobre o coração de muitos em visão. Era como se o fogo queimasse o coração dessas pessoas e elas despertassem, voltassem para Deus. É como se elas estivessem dormindo, gente, espiritualmente. E quando Deus, ele derramou ali o seu amor, o fogo do Espírito Santo sobre o coração dessas pessoas, é como se o coração delas se abrisse. E aí ontem na madrugada, Deus, ele falou para mim que já estava começando a ocorrer o avivamento e que Ele está trazendo, sim, o seu povo de volta, pois o diabo, ele tem corrompido muitos. Deus falou claramente ao meu coração, gente, que o diabo, ele tem corrompido os filhos de Deus, os filhos da luz, os filhos da obediência, levando eles para se corromper, tirando eles do caminho de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus. Deus, ele falou para mim. E na mesma hora que o Senhor falou isso para mim, eu vi em visão, como se uma luz entrasse no coração de muitas pessoas. E essa luz era como se fosse fogo. E na mesma hora foi muito rápido, gente. Eu vi esse fogo e parece que as pessoas, elas acordavam, sabe? Começavam a pregar o evangelho, começavam a falar do amor de Deus. E, gente, eu acredito que Deus, ele tem pressa. E muitas pessoas estão brincando
Muitas pessoas estão brincando com o evangelho. É claro, gente, que as profecias têm que se cumprir, como Jesus disse, né? Que iria se cumprir. O joio vai andar junto com o trigo, o amor de muitos vai esfriar. A gente tem visto isso ocorrer, né? Mas Deus, ele falou que está levantando muitos, para que muitas pessoas, elas voltem para ele novamente. Mas ele falou para mim que está fazendo uma aliança com o povo que ele tem chamado, um compromisso, para que ele faça a vontade dele. Antes que ocorra o arrebatamento, antes que Jesus volte, ele falou claramente ao meu coração. Pois o diabo, ele também tem pressa, porque ele sabe para onde ele vai. E por isso ele quer levar muitos para o inferno junto com ele. E por isso que Deus ele se levantou, para que ele levante uma geração sedenta por ele. Uma geração para que pregue o evangelho, para que ganhe almas para ele. E, gente, eu quero que vocês entendam aqui que eu não estou aqui para forçar ninguém a seguir Cristo. Eu não estou aqui querendo fazer vocês se converter, não. Eu estou apenas alertando vocês. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Eu estou apenas falando o que Deus ministrou no meu coração para que eu passasse para vocês. E eu acredito, gente, que o avivamento já está começando a ocorrer, pois muitas pessoas estão voltando para Deus. Eu tenho visto isso claramente, gente. E o Espírito Santo de Deus falou para mim ano passado, em 2020, que vai ocorrer muito mais coisas piores no mundo. E a gente tem visto o que tem ocorrido, né, gente? O mundo só vai piorar, gente. Mas o mundo não está piorando para que você fique com medo, não é isso. E tudo que eu estou falando aqui, gente, não é para vocês terem medo. Não é para as pessoas ficarem com medo da volta de Jesus, não. Mas é para vocês terem esperança. Para vocês terem esperança, para vocês terem mais sede, ter fome pela volta de Cristo. Sabe, eu acredito que Deus, ele não quer uma geração que tenha medo, sabe? Uma geração que tenha medo. Ele levantou, foi pessoas, assim como os discípulos, assim como os apóstolos, ele levantou pessoas com coragem, com ousadia. E não é pela sua força, é pelo Espírito Santo de Deus. Pois na palavra do Senhor diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Se examine, vê o que você está fazendo, o que está desagradando Deus. Se a sua vida está agradando Deus, eu não estou dizendo aqui para você ir para uma religião e ser obrigado a frequentar uma religião, sendo que você não se adaptou em tal igreja para congregar, não. Eu só estou alertando vocês do que Deus ministrou no meu coração para que seja apenas um alerta, para que as pessoas acordem, porque os tempos que a gente está vivendo são dias maus, como diz na palavra do Senhor. Então se examine, veja se suas atitudes estão agradando a Deus, veja se a sua vida está agradando a Deus, porque eu não estou falando aqui, né, de religião, eu estou falando de Jesus. E na palavra do Senhor diz que a salvação é individual. A salvação, gente, é individual. Então pergunte para Deus se dentro do seu coração, se no seu coração tem algo que desagrada a Ele. Não é fácil, gente, não é fácil. Eu sei que eu tô falando demais aqui, mas não é fácil, gente, voltar para Deus. Vocês acham que para mim foi fácil? Gente, por mim, sabe, se dependesse de mim, eu não tinha voltado para Deus, porque eu estava preferindo as coisas do mundo do que Deus. Eu estava escolhendo o pecado do que Deus. Eu não tinha mais forças, gente. Eu me decepcionei com muitas pessoas da igreja. Mas Deus, ele sempre falava ao meu coração: eu sou a tua força. Eu te sustento. E aquelas palavras de Deus entrou no mais profundo da minha alma, do meu espírito. Entrou no meu coração como uma espada de 2 gumes, sabe? Isso pode ser até clichê eu falar: Deus é tua força, com minhas palavras. Mas é a verdade. É a verdade. Porque Jesus é a tua força. Se você não tem forças para voltar para Deus, peça. Peça força. Jesus falou: tudo que pedir em meu nome ali, eu farei. E, gente, eu pedi a Deus, eu falava: Senhor, me dê forças. Eu não consigo, Jesus. E Deus, ele foi colocando pessoas na minha vida para me ajudar.
Ele foi me sustentando, gente, de uma forma assim incrível, que eu não sei nem como explicar para vocês. Não pense que eu sou melhor que você, não. Se Deus está te chamando aqui agora é porque Ele tem um propósito na sua vida. Deus, Ele te ama demais. Ele é misericordioso, Ele tem paciência. Ele está de braços abertos te esperando. Deus é a tua força, e o Senhor sempre falava, olha para mim, mantenha seus olhos fixos em mim, mantenha o seu coração, mantenha a sua mente em mim, não olha para homens, não olha para homens, não olha para religião. Eu não estou dizendo aqui, gente, que vocês têm que ir para uma religião errada, que vocês têm que congregar em um lugar errado, não é isso. Mas eu quero que vocês entendam que a gente é falho. Dentro da igreja mesmo tem pessoas falhas. A igreja é como um hospital. E na palavra do Senhor diz que a gente tem que se unir sim com os nossos irmãos. Porque, gente, eu também pensava, eu falava, não, sozinha eu consigo, eu tenho forças. Eu não vou frequentar mais igreja nenhuma, eu vou ficar só na minha casa, eu leio a palavra, eu oro, eu vejo pregações online. Sabe, gente, é maravilhoso sim. É maravilhoso sim, gente, você buscar Deus em casa. Mas se você não tem uma ajuda de uma pessoa que está forte espiritualmente, a ajuda de outra pessoa, você vai cair. Porque eu caí, achando que sozinho eu conseguiria. Na palavra do Senhor está escrito, quem está de pé, cuidado para que não caia. E o diabo, ele é astuto. Você está pensando que o diabo, ele está de brincadeira aqui na terra? Tem gente que vai falar que a carne é fraca. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo negue a si mesmo todos os dias, mata o teu ego, mata o teu eu, mata a tua carne agora. Nunca foi fácil seguir Cristo, gente, nunca foi fácil. Jesus mesmo falou que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente teria que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, quer dizer que a gente também vai vencer, porque a gente está em Cristo. Jesus fala na palavra dele que aquele que está nele morreu para o pecado, morre para si, morre para a carne, morre para o teu eu. Não é fácil, gente, não é fácil. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, que você não vai pecar nunca mais, não é isso. Mas quando estamos em Cristo, é o Espírito Santo de Deus que vai dirigir a tua vida. Não é mais você. Então, para que Deus venha agir na tua vida, para que Deus venha fazer a vontade dele na sua vida, primeiro você tem que deixar Deus no controle da sua vida. Primeiro você tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. É deixar Deus agir, é entregar o seu coração para Deus. Não tem como Deus fazer a boa, perfeita e vontade dele na sua vida se você sempre está no controle. Se você só entregou uma área da sua vida. Jesus quer que você se entregue por inteiro a Ele. Jesus quer que você entregue todas as áreas da sua vida a Ele, não somente uma área. E com Deus é assim, gente. Se você está no controle da sua vida o tempo todo, sem deixar Deus agir, quem é o Senhor da sua vida é você mesmo. E para que Deus seja o nosso Senhor, Ele precisa estar no controle da nossa vida. Ele precisa agir no nosso coração. E você precisa deixar Ele agir no seu coração. E é isso, gente. Eu só estou aqui mesmo para estar compartilhando com vocês a palavra que Deus ministrou no meu coração. Que está vindo sim um avivamento sobre o Brasil, sobre a terra. E muitos têm acordado, Deus tem chamado muitos mesmo, gente. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo de Deus tem falado com muitas pessoas. Só basta você estar sensível à voz de Deus, só basta você colocar a voz do mundo no mudo, para que você esteja sensível à voz do Senhor. Então, que venha ser um alerta a você, que você venha se examinar, rever suas atitudes. Não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou aqui mesmo eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. E é isso, gente. Que venha ser apenas um alerta para que a gente venha buscar mais a Deus. Para que a gente não venha ser um crente Nutella, né? Né? Porque se a gente for olhar para as pessoas da Bíblia, o apóstolo Paulo,
Os discípulos de Jesus, vocês acham que foi fácil para eles? Eles foram presos, açoitados, mas mesmo assim eles continuavam firmes. Firmes em Cristo Jesus, pois Jesus era a rocha e Jesus é a nossa rocha. Sempre, todos os dias. Então não pense que você está sozinho, porque você não está só. Deus é com você. Mesmo que você pense que não. Mesmo que você pense que não. Deus, ele é contigo. Deus é com você.